Uma cordial saudação a todos. Gostaria de dar as boas-vindas. Vamos dar início a uma nova conferência sobre o autoconhecimento. Neste momento, agora mesmo, vamos falar sobre a conferência número 11 da fase A, como se fabrica alma e espírito. Vamos falar, antes de tudo, sobre qual é o objetivo desta conferência, ou o que nos traz aqui hoje, o que nos reúne hoje. Sobre o que vamos falar? Vamos falar sobre a fabricação da alma e do espírito. Mas, para que ocorra a fabricação da alma e do espírito, precisamos conhecer os passos corretos. E isso implica que saibamos o que é a alma, que saibamos o que é o espírito e quais são as ferramentas que precisamos para poder desenvolvê-los. Também precisamos saber qual é o trabalho que devemos realizar para conseguir libertar nossa alma e levá-la ao seu pleno desenvolvimento. Como podemos despertar o espírito dentro de nós mesmos e também levá-lo ao seu pleno desenvolvimento? Vamos falar também sobre como a alma é formada, como o espírito é formado e quais são esses passos finais que essa parte espiritual dentro de nós deve realizar para alcançar a libertação total. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários deste vídeo. Vamos começar então a falar agora sobre a alma. A alma é uma coisa, o espírito é outra. Devemos esclarecer o conceito de alma. Quando falamos da alma, estamos realmente falando da nossa própria energia. Estamos falando daquilo que faz com que nosso corpo físico tenha vida e possa se manifestar. Se vocês se observarem com atenção, notarão que possuem um corpo físico. No entanto, esse corpo físico, por si só, não poderia se manifestar se não existisse uma energia que o sustentasse e lhe permitisse se expressar, não é mesmo? De outra forma, seria só matéria, uma substância inerte, sem vida ou propósito. Mas nosso corpo físico tem capacidades que o superam. Podemos pensar, sentir, desejar, refletir sobre nossa existência e ações e decidir. Essas capacidades não vêm só do corpo, mas de algo mais profundo em nós. Essa energia que habita em nosso interior é, na verdade, o que nos dá vida. Embora não possamos vê-la, sua existência é ainda mais fundamental que a do corpo físico. Algumas pessoas dizem, só acredito no que é real, referindo-se à matéria, às células, a este corpo físico. Mas é a alma que sustenta essa matéria e lhe dá propósito e sentido. E pode ser que pensemos que aquilo que não podemos ver ou tocar com nossos 5 sentidos de percepção externa não existe. Mas quem poderia negar que a dor existe? Quem poderia negar a existência do enamoramento? Quem poderia dizer que a dúvida não existe? São sentimentos, emoções e pensamentos que habitam dentro de nós. Sabemos que são reais, mesmo que não possamos vê-los, tocá-los ou percebê-los através de um microscópio ou de qualquer instrumento tecnológico. Simplesmente sabemos que existem, mas não pertencem ao plano físico ou a esta dimensão material. O conjunto de todas essas capacidades, o conjunto de todas essas formas de utilizar nossa própria energia e de nos manifestarmos é o que vamos conhecer como a alma, a energia dentro de nós mesmos. A alma também se pode chamar de Deus Mãe, porque nossa mãe é a nossa energia. Somos formados por uma força fundamental, a força do amor. É essa força que nos permite nos manifestar na criação, e a ela chamamos de a Mãe. Essa energia também pode ser relacionada com o que entendemos como a alma. Por isso, continuaremos aprofundando no estudo da alma e em como ela é formada. Vamos agora falar, então, de maneira geral, sobre o que compõe a alma. Vamos falar sobre como a alma é composta por virtudes, poderes, faculdades e forças. Esses são os 4 componentes da alma. O que é uma virtude? Mas, afinal, o que é um poder? O que é exatamente uma faculdade e o que é uma força? Antes de falarmos sobre cada uma delas, precisamos entender que nossos defeitos psicológicos, neste momento, têm nossa alma, de certa forma, aprisionada. Nossa alma, como podem observar, encontra-se obscurecida, contaminada e em um estado muito deteriorado, cheia de perversidade. Isso se deve ao fato de que nossos defeitos psicológicos, como o medo, a angústia, o sofrimento, a depressão, a dúvida, a luxúria, a preguiça,
a crítica, entre outros, mantém presas pequenas faíscas de nossa alma, fragmentos de nossa energia interior. Por essa razão, podemos dizer que nossa alma está, de certa forma, aprisionada dentro desses defeitos, ou, em outras palavras, que está realmente contaminada por eles. É por isso que precisamos alcançar a libertação dessa alma, e quando conseguimos libertar essa alma, vamos obter exatamente aquilo de que estamos falando. Vamos adquirir virtudes, vamos adquirir poderes, vamos adquirir faculdades e vamos adquirir forças. É isso que está contido no interior de cada um dos defeitos psicológicos que devemos eliminar. Vamos então falar sobre cada um deles. Vamos começar a falar um pouco sobre o que são as virtudes. A virtude simplesmente é o oposto de um defeito. Por exemplo, existe a virtude da lealdade, que se opõe ao defeito da traição. A virtude da castidade se contrapõe à luxúria e a diligência ao defeito da preguiça. Assim acontece com todas as virtudes. Cada uma tem seu oposto, que é um defeito. Essa dualidade nos mostra o trabalho interior que devemos realizar para transformar nossos aspectos negativos em qualidades superiores. Mas o que devemos entender é que possuir uma virtude implica ter feito um trabalho sobre o defeito, um trabalho sobre si mesmo. A maioria de nós pensa que tem virtudes. Por exemplo, podemos dizer: eu sou honesto ou honesta. Sou uma pessoa diligente. Ou, por exemplo, sou leal. É isso que dizemos continuamente porque consideramos que somos pessoas muito boas. Mas o que não sabemos é que todos os defeitos se manifestam em duas polaridades: a polaridade positiva e a polaridade negativa. Isso implica que todos os defeitos acreditam ter uma virtude. Uma pessoa pode ter seu defeito de ladrão, que sente o desejo de tirar dos outros seus pertences, mas também tem seu defeito de honesto, que se faz passar por uma virtude, mas não é uma virtude. O que esse defeito de honesto faz? Acredita ser honesto, pensa que é honesto, e diante dos outros se qualifica como honesto, mas o tempo todo está criticando as pessoas que são desonestas. O tempo todo está imaginando como estão roubando ela. Uma pessoa pode dizer que é muito honesta, mas em sua mente estão ocorrendo continuamente cenas de roubo. A pessoa imagina que ladrões entram pela janela de sua casa, que ladrões entram pelo telhado, por isso mantém tudo completamente fechado. A pessoa imagina que vão lhe roubar as coisas na rua, por isso anda apenas por determinados lugares onde acredita que não será assaltada. Então, em seu interior existe o eu ladrão, mas a pessoa acredita que não tem isso e por isso se autodenomina honesta. Uma pessoa poderia dizer à outra: ainda bem que eu estava ao seu lado e percebi que você deixou o celular em cima da mesa. Se eu não estivesse lá para te avisar, porque sou uma pessoa honesta, qualquer outro teria roubado. O que essa afirmação implica? Que, no fundo, a pessoa já se imaginou roubando o celular, embora expresse isso projetando nos outros. Já se imaginou que alguém, talvez ele mesmo, roubava o celular. No entanto, ele se diz honesto. Muitas vezes achamos isso uma virtude, mas, na verdade, não é uma verdadeira virtude. Por que isso não é uma virtude? Uma virtude é o resultado de um trabalho consciente sobre um defeito. Para saber com certeza que possuo uma virtude, devo ter alcançado uma compreensão profunda e completa desse defeito. Isso significa que eu não julgaria alguém que ainda o tenha. Por exemplo, se vejo uma pessoa agindo com desonestidade e eu realmente desenvolvi a virtude oposta, eu a compreendo, porque já estudei esse defeito em mim mesmo, sei como ele funciona e o superei. E por isso tenho compreensão e amor por essa pessoa. E, inclusive, posso ajudá-la a sair dessa situação. Mas se eu não tenho a virtude, e sim apenas o defeito em seu polo passivo, então vou passar o tempo todo criticando as outras pessoas porque elas também têm defeitos psicológicos. É importante diferenciar o que é a parte passiva do defeito do que é uma verdadeira virtude. Aquele que realmente possui virtude nunca critica esse defeito nas outras pessoas. Essas seriam as virtudes que vamos resgatar se conseguirmos eliminar os defeitos psicológicos que mantêm nossa alma aprisionada. Agora vamos falar sobre o que são os poderes.
Os poderes são a capacidade que temos de governar os diferentes elementos da natureza à medida que vamos conseguindo criar os corpos existenciais do ser. Na conferência passada, especificamente naquela em que tratamos sobre os 7 corpos, falamos sobre a criação dos corpos existenciais do ser. Analisamos cada um desses corpos, suas características e funções. Para poder criá-los, é necessário realizar um trabalho consciente baseado nos 3 fatores da revolução da consciência. À medida que vamos formando esses veículos, obtemos acesso a diferentes dimensões da natureza e, ao mesmo tempo, desenvolvemos domínio sobre certos elementos naturais. Se conseguirmos regenerar nosso corpo físico, que é o primeiro passo nesse trabalho interior, obteremos domínio sobre o elemento terra. Isso também implica adquirir conexão e compreensão sobre as inteligências da terra, conhecidas como os elementais, especificamente os gnomos e os pigmeus. Se conseguirmos dominar nossas águas, ou seja, regenerar nosso corpo vital, então também seremos capazes de governar externamente o elemento água e suas inteligências, que seriam as ondinas e as nereidas, também conhecidas como ninfas do mar. Isso implica que uma pessoa teria a capacidade ou o poder de caminhar sobre as águas, como fazia o Mestre Jesus, ou fazer com que as águas se abrissem, como fez Moisés, porque já possui domínio sobre o elemento água. Se conseguirmos o domínio sobre as nossas próprias emoções, sobre o nosso próprio fogo e conseguirmos criar o nosso corpo astral, então teremos dessa forma a capacidade de governar também externamente esse elemento. Isso implica poder governar as salamandras do fogo. As salamandras do fogo correspondem às inteligências desse elemento e com isso teríamos o domínio total sobre o fogo. Mas continuemos. Se conseguirmos alcançar um domínio sobre o ar em nosso interior, ou seja, sobre nossos pensamentos, então a mente deixa de nos dominar e somos nós que passamos a controlá-la. Ao conseguir isso, poderemos criar nosso corpo mental e, com isso, desenvolver também um domínio externo sobre o elemento ar. Isso significa adquirir compreensão e conexão com as inteligências sutis do ar, conhecidas como os silfos e as sílfides. Isso implica que a pessoa não apenas alcançou o domínio interno sobre esse elemento, mas também externo. Por exemplo, ela poderia até levitar. No entanto, uma pessoa no processo de criar seus corpos existenciais e se tornando um mago branco, jamais usaria esses poderes para alimentar seu ego, nem para obter dinheiro, poder ou prestígio. Ela só os empregaria para servir e ajudar a humanidade. Por isso, os mestres, os iniciados ou aqueles que desenvolveram esses poderes nunca se exibem publicamente, a menos que tenham uma missão específica que assim o exija. Ao alcançar esse nível, a pessoa obtém domínio sobre o elemento. Assim, a pessoa teria acesso à sabedoria que possuem essas inteligências do ar, os silfos e as sílfides, conhecimentos sutis que não pertencem ao plano físico. Além disso, se a pessoa conseguir dominar completamente sua natureza inferior, ou seja, seus 4 corpos inferiores, obterá a possibilidade de criar seu corpo causal. Isso significa desenvolver uma verdadeira vontade sobre si mesmo. Por isso também é conhecido como o corpo da vontade. E aí, ela terá a oportunidade de governar toda a natureza. Ela conseguirá fazer com que a natureza lhe obedeça através do verbo. Uma pessoa que consegue dominar a si mesma, consegue dominar seu corpo físico e usá-lo sabiamente para condensar sua energia e criar seus corpos existenciais do ser, que seria sua terra. Consegue dominar suas próprias águas, que são sua energia criadora sexual, deixará de expulsá-la e eliminará o eu fornicador. Consegue dominar seu fogo, que são suas emoções, ter um controle emocional e um domínio do ânimo para poder agir e para poder criar. E consegue dominar sua mente, que são seus pensamentos, e alcançar aquele silêncio interior que permite a conexão direta com a sabedoria, o que implica que governou toda a sua natureza interior. E isso vai realmente permitir que governe também a natureza exterior. Tem domínio sobre toda a natureza lhe obedece completamente. Esses poderes também vamos resgatar se conseguirmos libertar completamente a nossa alma. Agora vamos falar um pouco mais sobre as faculdades. As faculdades são, basicamente, os sentidos da alma. São os chamados sentidos extrasensoriais, além dos 5 sentidos de percepção externa que nós temos.
Nessas faculdades encontramos, por exemplo, a faculdade de ver os elementais da natureza, que adquirimos com a regeneração do nosso corpo físico. Podemos adquirir também a faculdade de recordar nossas vidas passadas, de todas as nossas existências anteriores. Podemos adquirir a faculdade de nos comunicarmos com os elementais da natureza, saber, por exemplo, exatamente quais são as propriedades curativas de uma planta, que doenças ela pode curar, porque podemos nos comunicar com as inteligências dessa planta. Podemos desenvolver também a faculdade da telepatia no momento em que criamos nosso corpo astral, que é a capacidade de nos comunicarmos com outros sem necessidade de falar. Vamos encontrar também a faculdade da intuição, que alcançaremos quando conseguirmos criar nosso corpo mental, que é a capacidade de saber sem pensar, ter acesso direto à sabedoria do nosso ser. Vamos encontrar também faculdades como o dom de línguas, a capacidade de falar todos os idiomas e fazer com que todas as pessoas, independentemente do idioma, nos entendam quando nos expressamos. Também vamos desenvolver o ouvido mágico, ou seja, que é justamente a capacidade de perceber, de captar e ouvir o que está em outras dimensões, ou a grandes distâncias. Também encontraremos a clarividência, faculdade que se desenvolve ao criar o corpo búdico. Mais adiante, a polividência, alcançada com a criação do corpo átmico. Todas essas faculdades superiores já estão contidas em nossa própria alma. Não vêm de fora, mas emergem quando avançamos em nosso trabalho interior. Agora falaremos sobre as forças. Existem vários tipos de forças. Uma delas é a força física. De fato, uma pessoa que consiga libertar sua alma começará a ter uma vitalidade maior, uma força física maior, que lhe permitirá ter mais resistência e vontade em tudo o que fizer. Mas também terá uma força superior em sua palavra. Terá uma capacidade de expressão muito maior e, assim, conseguirá realmente alcançar a centelha, o espírito de cada uma das pessoas que o escutam, ou que a escutam. Isso acontece quando a pessoa realmente consegue desenvolver a força presente na palavra. Além disso, ela também será capaz de desenvolver a força de vontade, que é algo muito importante e fundamental. A capacidade de negar próprios defeitos psicológicos, a vontade para desenvolver o nosso próprio tempo, para poder utilizar o nosso próprio tempo. Uma pessoa poderia ter a vontade, por exemplo, de ficar meditando durante horas, sem permitir que nada a tire de sua meditação. A vontade profunda e inabalável para ensinar este conhecimento valioso a toda a humanidade, sem permitir que absolutamente nada se oponha ao seu trabalho. Toda essa força de vontade, essa determinação, também vamos obter se conseguirmos libertar verdadeiramente nossa alma. Você já se perguntou como a alma é feita? A alma é fabricada através da prática dos 3 fatores da revolução da consciência: a morte dos defeitos psicológicos, o nascimento espiritual e o sacrifício pela humanidade. Por meio da morte psicológica, o que vamos fazer é ir liberando pouco a pouco todas as faíscas de consciência que são a nossa alma e que estão presas dentro de cada defeito psicológico. Todas essas essências que vamos liberando, ou todos esses pedacinhos da alma que vamos libertando, nós vamos condensar, vamos fundir em nossa coluna vertebral através da técnica do sexo espiritual. A sexualidade com nosso parceiro em fidelidade, castidade e amor. Isso vai permitir que essas essências ou essa energia se condensem em nossa coluna e possibilite a criação dos corpos superiores, o que faz com que nossa consciência cresça e todas as nossas capacidades se desenvolvam. E o sacrifício pela humanidade vai nos dar a força para poder realizar esse trabalho, vai nos dar os méritos para que essa energia ascenda. E é assim que vamos poder criar nossa alma. Mas para poder criar a alma, precisamos realizar alguns passos. Então vamos falar sobre os passos para a fabricação da alma. O primeiro passo para a fabricação da alma é receber o conhecimento objetivo. O conhecimento objetivo é o conhecimento dos 3 fatores da revolução da consciência, dos quais acabei de falar, focados na prática. Não é um conhecimento apenas teórico, nem simplesmente saber sobre os 3 fatores. O importante é que a pessoa esteja focada na prática, vivendo esse conhecimento de forma pura e direta. Disse: de 1000 que me buscam, 1 me encontra. Isso quer dizer que, entre 1000 pessoas que buscam a libertação ou cristificação, só uma encontra um conhecimento realmente puro e transformador.
Muitas pessoas no mundo buscam um caminho espiritual, mas frequentemente acabam em lugares onde, em vez de receber ferramentas reais para seu desenvolvimento interior, só obtêm confusão. Como resultado, não conseguem encontrar os meios necessários para desenvolver sua alma e seu espírito. Por isso, acessar um conhecimento puro é um verdadeiro mérito, é um dharma, uma recompensa espiritual que nem todos recebem. Esse seria o primeiro passo, ter esse conhecimento. Em segundo lugar, começar a prática dos 3 fatores. De nada adiantaria termos o conhecimento de forma teórica se não o pormos em prática. Precisamos começar a praticar os 3 fatores da revolução da consciência. É por isso que aquilo que viemos aprendendo nessas conferências, vamos colocar em prática. Não vamos deixar isso como apenas mais uma crença, mas sim vamos começar a praticar a morte psicológica, o nascimento espiritual e o sacrifício pela humanidade para começar a ver resultados. O próximo passo é equilibrar os centros. Se uma pessoa começa a praticar, então ela terá a possibilidade de equilibrar seus centros. Isso significa que a pessoa já não está mais desperdiçando sua energia, como mencionamos na conferência sobre os 7 centros. Agora, ela tem a capacidade de falar apenas o necessário, praticando a fala correta. Da mesma forma, suas ações estão alinhadas com a consciência, manifestando uma conduta correta. Ela tem a capacidade de manter sua mente em silêncio, o que é um pensar correto, e tem a capacidade de se manter equilibrada nas emoções, o que seria um sentir correto, sem chegar ao agrado ou ao desagrado, que representariam o desequilíbrio. Se a pessoa consegue ter retidão em todas as funções de sua alma, o pensar, sentir, falar e agir corretos, então ela alcançará o equilíbrio dos centros e conseguirá economizar sua energia. A isso chamamos castidade. A pessoa que alcançou a castidade entra na segunda parte da frase. De 1000 que me encontram, um me segue. Ou seja, de 1000 pessoas que chegam a receber um conhecimento puro, um conhecimento sobre os 3 fatores focado na prática. Apenas uma decide realmente vivê-lo e colocá-lo em ação. O restante simplesmente deixa isso como mais uma crença. Aquela pessoa que decide praticar, começa seu processo de criação. Para isso, a pessoa deve ter um parceiro estável do sexo oposto e começar a praticar a transmutação sexual. Isso chamaríamos de o passo de virar as águas ou fazê-las ascender lentamente pela medula espinhal. Não fornicar ao praticar sexo com nosso parceiro, isso já temos ensinado em diferentes conferências. Falamos sobre isso na conferência número 10, na conferência anterior, a prática da transmutação sexual. A pessoa passa o dia eliminando defeitos psicológicos, medita nos momentos em que pode meditar, faz sacrifícios pela humanidade, transmitindo esse conhecimento a outras pessoas, e toda a energia que vai liberando ela vai fundindo em sua coluna através da prática da transmutação sexual. Isso lhe permite receber a espada de prata, ou seja, tornar-se um iniciado da loja branca, alguém que já desenvolveu a capacidade de condensar e dirigir conscientemente sua energia. Também é importante entender que uma pessoa que tem um parceiro e está praticando a transmutação sexual, mas ainda não conseguiu despertar o Kundalini, ainda não acendeu o fogo sagrado. Nesse caso, faz com que essa energia ascenda, que fortaleça os centros superiores, mas ainda não está criando. Quando a pessoa já consegue o equilíbrio de seus centros, a castidade e a economia de energia, então ela poderá começar a condensar sua energia. Internamente, vai se tornar um iniciado da loja branca. Vai receber uma espada de prata internamente nos mundos internos, no mundo astral, o que significa que já começou a condensar sua energia e iniciou o processo de criação. Aí vem o passo seguinte, que é a criação dos corpos superiores do ser. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é criar seu corpo físico, regenerar seu corpo físico, porque esse já temos, depois regenerar seu corpo vital, e então vem a criação de seu corpo astral. Depois vem a criação de seu corpo mental, a criação de seu corpo causal. Se a pessoa escolhe o caminho direto, que seria o próximo passo, aí vem a terceira frase, de 1000 que me seguem, um é meu. Ou seja, de 1000 pessoas que conseguem chegar a esse ponto de criar seu corpo causal e tomar a decisão pelo caminho direto, apenas uma pessoa segue pelo caminho direto e 999 seguem pelo caminho do Nirvana.
Porque é o caminho mais fácil, um caminho em que a pessoa simplesmente recebe os méritos ou recompensas pelo trabalho que realizou, mas não chega à cristalização do ser. Não consegue eliminar seus defeitos psicológicos e, com o tempo, acaba perdendo todo o trabalho alcançado, mesmo depois de ter recebido uma recompensa. Enquanto a pessoa que segue o caminho direto termina a obra e consegue se autorrealizar, consegue unir-se com seu ser, com seu Pai. Se a pessoa escolhe o caminho direto, então seguimos para o próximo passo, que é o matrimônio perfeito, a união entre a alma humana e a alma divina. Se a pessoa alcança o matrimônio perfeito, então encarna o Cristo, a força crística, que é uma força divina. O Cristo, mais do que um personagem histórico, é uma força que se encarna no coração de uma pessoa, e é uma força que resulta da união da alma humana, que foi a que criamos, com a alma divina, que é aquela que estava nos esperando. A união do homem com a divindade. Isso é o Cristo, e esse Cristo é o que nós vamos chamar de Espírito. Então, já falamos sobre como a alma é criada, sobre quais são os passos para a fabricação da alma. Agora vamos terminar a conferência falando um pouco mais sobre o espírito. Lembrem-se de que, se tiverem qualquer dúvida, podem deixá-la nos comentários deste vídeo. Vamos agora falar sobre o espírito. Como podem observar, a espada de prata vai crescendo gradualmente à medida que os corpos existenciais do ser vão sendo criados. Essa espada se torna cada vez maior, até alcançar seu tamanho máximo, o que ocorre quando a pessoa consegue se unificar plenamente com seu corpo búdico e também com seu corpo átmico. É aí que, de certa forma, a alma humana realmente se une à alma divina. É nesse momento, exatamente, que ocorre o matrimônio perfeito e, nesse ponto, surge uma segunda tríade. Dentro de nós, temos uma primeira tríade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três forças da criação em nosso próprio interior. O Pai, que é a sabedoria, o Filho, que é a justiça ou a vontade, e a Mãe, que é o amor. Agora, quando conseguimos passar para a criação do Espírito, quando chega o Espírito, que é o Cristo, que é a fusão entre o humano e o divino, esse Cristo forma uma segunda tríade. Vamos ver isso agora. Essa tríade é composta por manas, que é a alma humana que já conseguimos criar no momento em que criamos nossos 5 corpos, ou seja, quando chegamos à criação do nosso corpo causal, aí criamos a alma. Nós nos unimos com a parte divina, que é o corpo búdico e átmico, e aí nasceu o espírito. Então, manas seria a alma humana, budi seria a alma divina, e atman seria o resultado da fusão dessas duas almas, que é o Cristo, que é o espírito. Esse espírito já pertence a essa segunda tríade e vai nos permitir realizar um trabalho muito importante, que é, sem dúvida, o trabalho do Apocalipse ou o trabalho da limpeza. O que o Cristo tem que fazer? O Cristo vem para limpar completamente o nosso mundo interior. O Cristo vem para nos salvar, porque ninguém chega ao Pai se não for através do Filho. E o Cristo é o Filho, é a vontade desenvolvida que vai permitir nos salvar, vir salvar o nosso mundo interior. Ele vai encontrar dentro de nós mesmos que ainda existem defeitos psicológicos, que ainda existem pecados capitais, que ainda estão presentes os defeitos psicológicos mais fortes, e ele tem que vir para eliminá-los, tem que descer aos infernos e eliminar cada um desses defeitos psicológicos. Ele tem que continuar com o processo de criação, ele continua praticando a transmutação sexual com sua parceira para poder criar os corpos de ouro. Já haviam sido criados os corpos solares na primeira montanha ou no primeiro trabalho que foi feito, que foi a criação da alma. Agora, o espírito precisa vir criar os corpos de ouro para poder ingressar completamente dentro do indivíduo. Porque essa força do espírito ou do Cristo chega de certa forma, mas não pode entrar porque os corpos solares não a suportam. Eles não têm a capacidade de suportar uma força tão divina. Portanto, é necessário ir criando os corpos de ouro para que esse Cristo possa ingressar em cada um dos nossos átomos. Esse é o segundo trabalho que o Cristo deve realizar, a criação dos corpos de ouro. À medida que vai criando os corpos, o Cristo também poderá abrir a sabedoria das igrejas. Cada vez que vai criando um corpo, vai se abrindo a sabedoria de cada um dos pontos de sabedoria ou igrejas que existem ao longo do nosso canal medular central, da nossa coluna vertebral, à medida que o fogo
ou o Kundalini, vai subindo por ali. Vai se adquirindo a sabedoria do ser, que é a sabedoria das igrejas. E outro trabalho muito importante que o Cristo tem que fazer é pagar o karma duro. Por quê? Porque esses eus que o Cristo ainda não eliminou, que ele tem que vir eliminar, são os mais pesados, os maiores de todos os nossos defeitos e têm karmas muito fortes. É por isso que, quando a pessoa realmente chega a essas instâncias, tem que pagar o karma duro. O karma duro é, de fato, o karma da fornicação. É um karma muito doloroso. A pessoa tem que suportar uma doença durante aproximadamente 8 anos, chamados os 8 anos de Jó, nos quais a pessoa tem que suportar uma doença muito dolorosa para pagar todos os karmas da fornicação, que é o que nós chamaríamos de karma duro. É o único karma que não pode ser pago com obras. É o único karma que não pode ser pago com amor, com obras conscientes, e deve ser pago com dor. Mas o Cristo tem a capacidade de suportar essa dor, paga esse karma tão duro, assume a responsabilidade pelo ensinamento mundial e consegue terminar seu trabalho. Quando o Cristo termina seu trabalho, que é esse trabalho de limpeza, termina de limpar todo o nosso mundo interior, ele ressuscita. Depois de descer aos infernos e limpar completamente todo o nosso mundo interior, enfrentando todos esses demônios internos, ele finalmente alcança a ressurreição, onde já sai completamente limpo, sem nenhuma mancha, sem nenhum erro. Eliminou todo o pecado, eliminou todos os defeitos psicológicos, e isso acontece exatamente quando o Cristo ressuscita. Sai com 99% de consciência, tendo eliminado todos os defeitos psicológicos, e já só lhe resta um trabalho, que é o trabalho da terceira montanha, sobre o qual falaremos posteriormente. Esse é o desenvolvimento total do que chamamos de espírito. Isso é tudo. Essa foi realmente a importante conferência de hoje. Como vimos, nosso ser divino pode fazer coisas que nem 1000 homens fariam. Isso nos leva a refletir, a perceber que dentro de nós mesmos existe um potencial realmente extraordinário e maravilhoso. Dentro de nós mesmos há um potencial incrível. Dentro de nós mesmos existem capacidades e faculdades latentes que todo ser humano, se assim desejar, pode desenvolver se colocar em prática os 3 fatores da revolução da consciência e os passos dos quais falamos hoje. Pronto, essa foi a conferência. Muito obrigado por nos acompanhar. Até breve.